A declaração de Jorge Jesus direcionada ao Flamengo caiu como uma bomba justamente porque não veio no tom óbvio, não foi uma provocação direta, nem uma frase genérica de carinho. Foi uma fala calculada, carregada de subtexto, que mexeu com o emocional da torcida e, principalmente, com os bastidores do clube. Tudo começa pelo contexto. Jorge Jesus sabe exatamente quando falar e como falar. Ele entende o peso que tem no Flamengo, entende o tamanho da idolatria que construiu e sabe que qualquer palavra sua reverbera muito além de uma simples entrevista. Por isso, nada do que ele disse foi aleatório. O que pegou a torcida de surpresa foi o fato de Jorge Jesus não ter falado apenas do passado, mas ter apontado, ainda que de forma indireta, para o presente e o futuro do Flamengo. Ele deixou claro que acompanha o clube, que analisa decisões, que observa rumos esportivos e institucionais. Isso, por si só, já acende alertas. Quando ele menciona que o Flamengo precisa saber exatamente o que quer ser daqui para frente, a frase parece simples, mas carrega um peso enorme. Não é elogio gratuito. É uma cobrança elegante. Uma forma de dizer que o clube vive um momento decisivo e que escolhas erradas agora podem custar caro depois. Jorge Jesus também tocou em um ponto sensível: identidade de jogo. Ao dizer que o Flamengo precisa resgatar a coragem de ser dominante, ele não fala apenas de esquema tático. Ele fala de mentalidade, de ambição, de postura institucional. É um recado que ecoa do campo à diretoria. Internamente, essa fala foi interpretada como um aviso. Pessoas ligadas ao futebol do clube entenderam que Jorge Jesus não está apenas comentando de fora. Ele está se posicionando. E quem conhece o português sabe, quando ele se posiciona, raramente é por nostalgia. Outro trecho que mexeu com a torcida foi quando ele afirmou que o Flamengo não pode se contentar em ser grande só no Brasil. Essa frase bate direto no projeto de internacionalização que o clube vive hoje. JJ basicamente diz: o Flamengo tem potencial para muito mais, e não pode desperdiçá-lo. Isso dialoga com tudo o que vem acontecendo nos bastidores: patrocínios globais, interesse de investidores, tecnologia, aproximação com marcas gigantes. Jorge Jesus percebe esse movimento e, ao mesmo tempo, alerta para o risco de crescer fora e se perder dentro. A torcida, claro, se dividiu. Parte viu como carinho, como alguém que se importa. Outra parte interpretou como pressão indevida, quase uma interferência. Mas o fato é que ninguém ficou indiferente. E isso é exatamente o efeito que Jorge Jesus sabe causar. Há também quem veja nessa declaração uma porta entreaberta. JJ não falou em retorno, não pediu convite, não se colocou como opção. Mas também não fechou nada. Pelo contrário, deixou claro que o Flamengo é o único clube brasileiro que realmente o mobiliza emocionalmente. Nos bastidores, dirigentes sabem que qualquer crise mais profunda automaticamente trará o nome de Jorge Jesus de volta à pauta. E declarações como essa alimentam essa possibilidade, mesmo que de forma silenciosa. Outro ponto forte da fala foi quando ele mencionou que o Flamengo precisa proteger melhor seus ativos humanos. Muitos interpretaram como referência direta a jogadores, comissão técnica e até jovens da base. Uma crítica indireta à forma como o clube, às vezes, expõe ou desgasta seus próprios profissionais. Isso tocou fundo porque é um debate atual no Ninho: desgaste interno, pressão excessiva, troca constante de comando e decisões reativas. Jorge Jesus, mais uma vez, fala como alguém que conhece o ambiente por dentro. A declaração também teve efeito internacional. Na Europa, veículos esportivos destacaram o tom respeitoso, mas firme, com que Jorge Jesus se referiu ao Flamengo. Para fora, reforça a imagem de que o clube brasileiro é visto como instituição global relevante, não apenas como estime de um treinador. O mais curioso é que Jorge Jesus não citou nomes. Não falou de técnico atual, não falou de presidente, não falou de jogadores específicos. Isso torna a mensagem ainda mais poderosa, porque cada setor se sente atingido de alguma forma. No fundo, a declaração revela algo simples e complexo ao mesmo tempo. Jorge Jesus ainda se sente parte da história do Flamengo, e acredita que o Flamengo está em um momento em que não pode errar. Para a torcida, o choque veio porque muitos esperavam uma fala nostálgica, um discurso de saudade. O que receberam foi uma análise fria, madura e estratégica. De alguém que ama, mas não romantiza. E talvez seja isso que mais incomoda e, ao mesmo tempo, mais mexe com o coração rubro-negro. Jorge Jesus não falou como ídolo distante. Falou como alguém que ainda se importa. E quando alguém com o peso dele fala, o Flamengo inteiro escuta, mesmo quando finge que não. Depois que a declaração veio a público, o que se viu nos bastidores do Flamengo não foi reação imediata, mas silêncio estratégico. E no futebol,
silêncio quase nunca significa indiferença. Significa análise, cautela e leitura de cenário. A diretoria entendeu rapidamente que não se tratava de uma simples opinião de ex-treinador, mas de uma mensagem carregada de intenção. Jorge Jesus conhece profundamente o funcionamento político do Flamengo. Ele viveu o clube em um momento de pressão extrema, lidou com vaidades, disputas internas e cobrança constante. Por isso, quando fala em clareza de projeto, ele está tocando em uma ferida antiga, a dificuldade histórica do Flamengo em manter continuidade real, mesmo quando vence. Internamente, a fala foi interpretada como um alerta sobre ciclos curtos e decisões emocionais. JJ sabe que o Flamengo, muitas vezes, reage mais ao barulho externo do que a um planejamento interno sólido. E ao trazer isso à tona, ele mexe diretamente com quem toma decisões hoje. Outro ponto que gerou desconforto foi a menção indireta à relação entre elenco e comando técnico. Quando Jorge Jesus fala em proteger pessoas e dar respaldo, muitos entenderam como uma crítica à cultura de desgaste rápido, onde profissionais viram alvo público com facilidade. Isso incomoda porque é verdade, e porque parte da diretoria reconhece esse problema, mas nem sempre consegue combatê-lo. Nos corredores do Ninho, dirigentes mais experientes viram na fala de JJ uma espécie de espelho. Ele descreve um Flamengo que pode ser ainda maior, mas que corre o risco de se sabotar internamente. Essa leitura gera debate, porque mexe com egos e interesses. A comissão técnica atual, segundo apurações de bastidor, não se sentiu atacada diretamente, mas percebeu o peso simbólico da fala. Jorge Jesus ainda é referência. E qualquer comparação, mesmo implícita, cria ruído no ambiente, especialmente em momentos de instabilidade esportiva. A torcida, por sua vez, começa a usar a declaração como argumento. Redes sociais e programas esportivos passaram a citar JJ como voz de autoridade para criticar decisões recentes do clube. Isso amplia a pressão sobre a diretoria, mesmo que o português não tenha essa intenção declarada. Há também uma leitura estratégica importante. Jorge Jesus sabe que o Flamengo está em uma fase de expansão global, com tecnologia, patrocínios e interesse internacional. E justamente por isso ele cobra identidade esportiva forte, para que o clube não vire apenas uma marca poderosa sem alma competitiva. Essa preocupação não é trivial. Clubes que crescem demais fora de campo, mas perdem consistência esportiva, acabam sofrendo queda de engajamento no médio prazo. JJ já viu isso acontecer na Europa e não quer ver no Flamengo. Outro detalhe que chamou atenção foi o tom emocionalmente controlado. Jorge Jesus não demonstrou saudade excessiva nem ressentimento. Falou como alguém que observa de fora, mas ainda se sente responsável por parte do legado. Isso reforça a percepção de que ele se vê como peça importante na história do clube, não como capítulo encerrado. Para parte da diretoria, isso é positivo. Para outra, é incômodo. Afinal, a sombra de um ídolo tão recente e tão vitorioso sempre pesa. E declarações assim reativam comparações inevitáveis. No cenário político do Flamengo, a fala também ganha contornos eleitorais. Grupos internos usam o discurso de Jorge Jesus para defender visões diferentes de gestão, modelo de futebol e até relação com investidores. O nome dele vira argumento, mesmo sem ele participar do jogo político. Externamente, clubes e agentes observam. A imagem que fica é a de um Flamengo grande, cobiçado, mas ainda em construção institucional. Isso influencia negociações, expectativas e até postura de atletas que avaliam propostas. Jorge Jesus, experiente como é, sabe que suas palavras não ficam no vazio. Ele não fala para agradar, fala para provocar reflexão. E isso, muitas vezes, dói mais do que uma crítica direta. O mais curioso é que, ao não se colocar como solução, ele se torna ainda mais presente no imaginário. Ele não pede para voltar. Ele apenas mostra o caminho, e deixa que o Flamengo decida se quer segui-lo ou não. No fundo, a declaração escâncara uma verdade incômoda: o Flamengo é grande demais para errar pequeno. E cada decisão agora tem peso histórico. Jorge Jesus não falou por nostalgia. Falou por convicção. E quando alguém que já levou o clube ao auge faz isso, o impacto não é imediato, mas é profundo. O Flamengo segue seu caminho. Mas a frase fica ecoando. E em algum momento, ela cobra resposta.